por aí. Bom, bora começar aqui então? Antes de mais nada, eu vou só retomar aqui um finalzinho de onde eu parei ontem no desenho, mas hoje será outro desenho, tá? O desafio nosso aqui é fazer um desenho por dia durante os 28 dias de fevereiro, tá? Então, ontem foi desenho 1, que eu desenhei esse olho aqui, ó. Esse olho aqui foi o que eu fiz ontem. Hoje é outro desenho. Só que antes de começar esse outro desenho, aí o Caio chegou. Ouvindo bem hoje, Caio? Hoje eu não dei aquela rata de deixar a outra guia aberta rodando para teste. Hoje eu abri só a guia mesmo da transmissão. E a imagem também está nítida, está travando, porque eu estou usando um programa aqui para transmissão, então pode ser que trave, se bem que eu fechei tudo que estava aberto para garantir. Bom, o que mais eu quero falar aqui antes de começar? Seguinte, quem está vendo aqui esse vídeo e não sabe o que está acontecendo, está rolando aqui um desafio de desenhar durante todos os dias de fevereiro, tá? Quem quiser participar, estiver aqui no canal e quiser participar, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem aí o link para você entrar no grupo do desafio, tá? Foi meio que corrido, né? Inicialmente seria um desafio só para as pessoas da Escola Smart Art, mas resolvemos abrir aí para o pessoal, começamos a divulgar isso aí bem em cima da hora, mas isso aí, o pessoal está participando e lá no grupo eu explico melhor como funciona, tá? Se eu não explicar, o Caio pode explicar, ou outra pessoa que estiver mais informada, caso eu não esteja online, pode explicar aí, tá? E também antes de iniciar o desenho, vou pedir para vocês aí, quem estiver acompanhando, já dá uma forcinha aí, se inscreve no canal, comenta, curte, interage aí, porque é uma coisa que ajuda ao YouTube recomendar também para outras pessoas. Bom, bora começar aqui então, sem mais delongas. Meu objetivo aqui é fazer todo dia um desenho e tem que ser em menos de 1 hora, tá? É coisa rápida para manter a constância. Vou mudar aqui para a câmera da aula. Antes de ir para o desenho de hoje mesmo, eu quero só finalizar isso aqui, um detalhe que está me fazendo um pouquinho de falta, que é a sobrancelha, tá? Então rapidinho aqui, até bom para quem não sabe como desenhar uma sobrancelha, vou mostrar aqui na prática. Eu estou aqui antes de começar a fazer os fios, demarcando o espaço dela, bem levinho. Estou com o lápis aqui o 4B, tá? Então bem levinho com o lápis 4B. Ó, marcando o formato dela. Rapidinho, ó, já marquei o formato, né? E agora eu vou jogar um fundinho, né? Vou jogar um fundinho aqui para não deixar em branco a parte da pele. E vou jogar aqui os fiozinhos por cima. Joguinho rápido, só para finalizar esse desenho. Já fica aí como um tutorial para quem quer fazer as sobrancelhas, né? Fazer desenho de sobrancelha. Coisinha bem rápida. Ó, um pedacinho de papel higiênico para poder espalhar o grafite. Foi o mesmo que eu usei para sombrear aqui a pele do rosto ontem, então já está com um pouco de grafite nele, já fica mais fácil. E agora, vamos para os detalhes aqui de sobrancelha. Uma coisa importante de se falar aqui é a direção dos fios. Tá? Os fios de sobrancelha, eles começam um pouco mais em pés aqui e vão aumentando aqui a inclinação deles. Antes de continuar aqui, eu vou só mudar uma coisinha aqui que está me incomodando, que é a sombra da minha mão. Né? Tem uma luz do lado de cá que está gerando uma sombra, eu vou só virar essa luz para cima para iluminar o teto e assim para de fazer a sombra. Rapidinho, tá? Coisa de segundos aqui, eu ajusto isso. Bom, acho que isso deve dar jeito já. Já inclinei a luz para cima, isso deve resolver. Peço desculpas aí quem está acompanhando, é porque, como faz tempo que eu não faço live, eu estou ajustando aqui. Tá um pouco de sombra ainda, mas em breve eu vou ter também aqui uma outra luminária. Vamos ajustando com o tempo. Então aqui, ó, é o seguinte, os fios eles começam mais em pés aqui no começo. Então aqui, ó, fiozinhos em pés. E o segredo basicamente é fazer fios mesmo, tá? Geralmente eu deixo o finalzinho do fio embaixo aqui, ele com o final bem fininho. Então no finalzinho do traço eu tiro, levanto a mão e deixo o final do traço fino. É um detalhezinho assim, mas falando pode parecer fácil, mas é um detalhezinho que
não é tão fácil de fazer, tá? Na prática, na teoria é fácil, mas na prática exige um pouco de treino. Um pouco não, né? Até que um bastantinho treino. Aqui é importante evitar que os fios se cruzem, para ficar um pouco mais natural. Joguinho rápido, tá? Fazer isso aqui em talvez uns 10 minutinhos, só para deixar esse desenho concluído para a gente poder ir para outro. Hoje eu separei aqui um exercício de como desenhar narizes. Uma coisa que eu gosto muito de desenhar é figura humana, tá? Então, esses dias eu vou focar em desenhar figura humana, né? Partes do rosto, rostos, proporções, mãos, pés, corpo. Eu vou dar algumas dicas aqui, mas isso aqui também não é uma aula, tá? Eu vou passar meio assim, um pouco de como fazer, mas não dá para parar para explicar cada detalhe. Aqui, ó, começo a deitar um pouquinho mais os fios. Aqui eu estou com lápis 4B, tá? Vou vendo da folha para ficar mais fácil e também para ficar mais rápido esse preenchimento. O pessoal pergunta às vezes se pode ou não virar folha. Olha, para treino, assim, se você quiser treinar direções de traço, é bom prender a folha, mas como o objetivo aqui não é treinar o meu traço, e sim fazer um desenho por dia, a gente faz aqui da forma que fica mais fácil, né? Ó, vou deitando mais que o traço. Seguimos aí com um desenho por dia. Se tiver dúvidas aí, quiser tirar alguma dúvida, pode mandar mensagem. Que vira e mexe aqui, eu dou uma olhadinha aqui nos comentários para ver se alguém perguntou alguma coisa, se alguém interagiu. Quem estiver curtindo aí, dá uma força também, quiser compartilhar, tá? Compartilhar um pouquinho, talvez no Stories do Instagram, talvez no TikTok, em outras redes sociais. Ajuda, né, ao projeto crescer, para a gente ter mais participantes no desafio. Isso ajuda também o projeto a ficar mais legal, né? Aqui, ó, no finalzinho os fios são mais espaçados, né? Começa a sair um pouco do aglomerado ali do meio. Aqui os fios, ó, já são bem deitados mesmo. E começa a raiz dos fios a apontar até um pouquinho para cima. Aqui no finalzinho da sobrancelha começa a fios nascerem de cima para baixo também. Esse finalzinho aqui ele é meio bagunçado, mas em resumo é isso, tá? Aqui eles se cruzam mais. No comecinho ali da sobrancelha, do lado de cá, eles são mais organizados. No finalzinho aqui eles dão uma certa mesclada ali na direção, fica meio bagunçado. Bom, resumo é isso, tá? A sobrancelha é pronta. Vou só passar aqui um pincelzinho. Esse pincel aqui, ele é para meio que sombrear. Aí pergunto, né? Por que não passa então um esfuminho ou papel higiênico para esfumar? Porque se eu fizer isso, né? Se eu passar esfuminho aqui, os fios vão se mesclar. Eles vão virar um sombreamento liso. E eu não quero um sombreamento liso. Eu quero fazer um sombreamento que ele preserve os fios. Então, nesse caso aqui, um pincel é a melhor alternativa.
Se tiver dúvida sobre como usar esse pincel aqui, pergunta aí que eu explico melhor. Bom, feito esse olho, finalizado. Então, oficialmente aí desenho pronto, tá? E bora pro desenho de hoje mesmo, tá? Se bem que isso aqui já conta, né? Isso aqui já contaria como desenho de hoje, mas eu não vou deixar só isso para hoje não. Vou realmente começar um novo desenho. Vou pegar aqui uma outra folha. Estou usando aqui uma folha da... Só arrumar aqui minha câmera meio torta, peraí. Pronto. Estou usando aqui uma folha de 180 gramas. Chamequinho, tá? É um sulfite mais grosso, ok? E é isso. E bora lá. Então hoje o desenho que a gente vai fazer vai ser o desenho de um nariz, né? Partes do rosto por enquanto. Eu gosto de fazer nariz de uma forma bem simples, que eu uso algumas formas base para fazer o nariz. Quais são essas formas? Tá? Gente, eu vou mudar aqui um pouquinho a outra câmera, que eu acho que ela clareia melhor se eu apontar ela para o teto também. Tá? Vou mudar ali rapidinho. Me falem se melhora ou se piora. Bom, não sei, eu tenho a impressão de que só quem estiver vendo aí me fala, tá? Se melhorou agora, que eu apontei a luz pro teto, ou se piorou, me avisa aí. Bom, eu costumo juntar para fazer nariz aqui 3 formas. As formas são essas, tá? Eu junto, basicamente, um triângulo. Só que esse triângulo ele tem a base dele aqui, a parte de baixo, essa parte de altura menor e a largura maior. Então eu junto geralmente essa forma, junto com uma forma oval. Então aqui ó, na parte de cima desse triângulo invertido, eu vou usar aqui uma forma oval. Tento fazer os dois lados ficarem mais ou menos simétricos, então eu tento igualar aqui as alturas, mais ou menos isso aqui, ó. Então as 3 formas básicas. Quem já fez aula comigo há mais tempo, né, eu uso esse método aqui desde que eu comecei a dar aula, já tem mais de 10 anos isso, que eu comecei a dar aula, e desde o comecinho eu uso o mesmo método para ensinar como fazer nariz. Bom, já foram 2 formas, o oval, o triângulo, e a terceira forma que eu gosto de usar é a forma do sinal de parênteses dos lados, que nada mais é do que a definição aqui da abinha das narinas. Então, você dá uns parênteses, a esfera e o triângulo. Agora sim começa o desenho, que eu vou fazer um nariz hoje, tá? Como eu começo aqui? Vou começar primeiro preenchendo o triângulo com sombreamento. Então, triângulo sendo preenchido com sombreamento. Estou usando aqui um lápis 4B, tá? Mas normalmente eu usaria aqui um lápis 2B. Eu estou usando o 4B aqui porque o 4B aparece melhor na filmagem. Como ele é mais escuro, tem mais contraste, na filmagem ele aparece melhor. Mas eu usaria aqui normalmente um lápis 2B. Certo? Vou dar um fundinho aqui também nessa parte de cima, bem mais claro, tá? Tá, porque eu fiz um triângulo. Esse triângulo embaixo, porque eu pintei ele mais forte, né? Essa parte de baixo vai simbolizar a sombra que fica embaixo do nariz. Aqui também, ó, eu vou demarcar um pouquinho onde seria a ponta do nariz. O nariz, assim, desenho mesmo, a gente só desenha as abas as abas das narinas e as narinas em si. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu marcar o meio também, fica mais fácil aqui, só um segundinho. Demarcar o meio aqui. Por quê? Para eu poder saber onde é o meio do nariz, onde tem aquela divisão, né, das narinas. Então aqui é
Aqui é o meio da estrutura, né, da cartilagem do nariz. Aí eu vou subir aqui agora de uma forma assim, ó, para poder fazer aqui as narinas. Senão vai ter uma narina aqui mais ou menos. Ó. E aí vou tentar fazer de forma simétrica, né? Para ficar uma coisa mais simétrica, eu gosto de fazer um pouquinho de um lado, aí depois eu vou e faço um pouquinho do outro lado. Só que repara, né, que as narinas aqui que eu desenhei, elas saíram um pouquinho da sombra que eu demarquei o triângulo. Isso aqui não é o ideal. A gente vai então subir um pouquinho da sombra, só aqui onde estão as narinas, ó. Subir um pouquinho aqui. A sombra aqui, ela delimita o que está embaixo do nariz e o que está em cima. O nariz, ele é quase todo composto por sombras, tá? Por isso que parece muitas vezes difícil desenhar o nariz, porque o nariz na verdade não se desenha. O nariz você desenha as narinas e as abas das narinas, mas o restante você não desenha, você sombreia. Então é por isso que parece um pouco difícil. Bom, aqui eu vou demarcar um pouquinho. Acompanhando aqui chegou a Marissa ali também agora. Bem-vinda. Aqui eu vou demarcar também o que seria a ponta do nariz. Então aqui, ó, nesse meio aqui, vou imaginar uma bolinha meio grande aqui, ó. Isso aqui seria a ponta do nariz. Então vou já demarcar aqui o que seria a ponta e vou sombrear. Acompanha meu raciocínio, quem estiver desenhando junto comigo aqui e fazendo esse desenho de nariz, acompanha meu raciocínio que você vai entender, né? Então aqui, ó, recapitulando, né? Fiz as 3 formas básicas que eu ensinei no começo. Se você não viu, volta o vídeo do começo para ver. As 3 formas básicas, sombreei o triângulo, fiz o desenho das narinas e comecei agora a demarcar onde são as sombras. Essa parte aqui, ó, de baixo a sombra é mais forte, já aqui em cima a sombra é mais fraquinha, porque é a sombra própria que a gente chama, né, do nariz. Aqui embaixo mistura própria com projetada, né, que é a sombra que o nariz projeta embaixo dele mesmo. Para quem está iniciando aqui, talvez pareça um pouquinho complexo, mas em resumo é isso, tá? E para quem quer fazer aula comigo e não mora em São Paulo, tô com um projetinho aí de abrir umas aulas online, tá? As aulas online. Quem quiser participar da Escola Smart Art, né? Fazer matrícula e tal, entre em contato aí. Clica no link, vai lá pro grupo, e a gente conversa lá. O link tá aí na descrição do vídeo. Bom, o que eu estou fazendo aqui agora? Estou marcando aqui, ó, a estrutura do nariz. O que seria isso aqui, né? Essa parte aqui, ó, seria a parte mais alta. A parte mais alta do nariz, né, que tem mais volume do osso aqui, por ela ser mais alta, ela vai pegar mais luz. Então aqui, ó, vai ser um tom bem fraquinho. Vou jogar aqui, ó, uma sombrinha bem leve. Já a lateral, que começa a ficar um pouco mais distante, né, tem um pouco mais de profundidade, e tem até um formato de um osso aqui, ó. Aqui seria a lateral do osso do nariz. Então aqui vai ter um pouco mais de sombra, um pouco mais forte. Pessoal, ó, tô ficando aqui à disposição para tirar dúvidas somente ao vivo, tá? Depois não adianta a pessoa não ver a live e me chamar para perguntar como fazer. Quem tiver ao vivo aqui perguntar, eu respondo. Mas não vou responder o pessoal que quiser tirar dúvida depois lá pelo chamar no WhatsApp, não, tá? A live é justamente para isso. Então, quem perdeu a live, perdeu a explicação e perdeu a chance de tirar dúvidas. Quem tiver sugestão também do que eu desenhar nas próximas lives, manda uma mensagem aí. Aliás, mensagem não, né? Deixa um comentário com sugestão do que você quer ver nas próximas lives, né? Eu planejo continuar até o final dos 28 dias desenhando figura humana, tá? Tô fazendo aqui agora, tô escurecendo um pouquinho mais a sombra, tá? Tô com 4B, eu vou reforçar um pouquinho mais aqui embaixo a sombra. Principalmente aqui, ó. Na estrutura do nariz.
Aqui dentro da narina também é importante sombrear. Aqui também embaixo, ó, onde a sombra ela é projetada embaixo do nariz. Vou definir um pouquinho mais a abinha da narina. Vou sombrear também um pouquinho mais aqui embaixo, que é onde o nariz projeta a sombra dele, embaixo dele mesmo. Pessoal, só uma perguntinha aqui, antes de continuar a explicação do desenho. A live está travando, o áudio está travando, como é que está fluindo aí a transmissão? Minha preocupação agora não é nem a qualidade do áudio e da imagem, a preocupação agora é se travar ou não, tá? Tá travando? Ou tá fluindo bem? Só me fala isso, por favor. Olha aí. Bom, agora aqui embaixo, bom, acho que agora a parte do desenho, eu gosto, ó, eu ia falar que eu ia sombrear com esfuminho e tal, mas atualmente estou gostando muito de fazer o desenho assim, ó. Fazer o desenho mais rústico, não sei porquê. Fica mais cara de desenho, mas eu vou dar uma sombreadinha, tá? Sei que o pessoal que me acompanha aqui curte mais realismo, né? Não digo os alunos que fazem aula presencialmente, mas os alunos que me acompanham pelo YouTube, eu sei que gostam mais do realismo. Então, eu vou dar uma leve esfumada aqui. Ó, pessoal, até agora 25 minutos de live e o nariz está praticamente pronto. Ó. Se eu quisesse um desenho mais artístico, se eu quisesse uma coisa mais artística, já estaria pronto, né? E o pessoal fala que não tem tempo para desenhar. Gente, 15 minutos, 20 minutos dá para desenhar. Tá um desenho que já é praticamente pronto. Não levei nem meia hora para fazer. Então o negócio não é tempo. Porque eu vou só ampliar um pouquinho a sombra embaixo do nariz. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou disfarçando os contornos que eu fiz na estrutura. Eu estou disfarçando eles com um sombreamento. Bom, acho que eu vou simplesmente deixar o finalzinho assim, ó, do desenho mais rabiscado e vou sombrear apenas a parte interna. Aqui a gente vai ter a região do... Essa parte chama filtro labial, mas o pessoal conhece mais como o arco do cupido, que fica logo em cima da boca, né? Tem essa estruturinha assim. Bom, eu vou dar um acabamento aqui com um esfuminho. Vou usar o esfuminho mais grosso hoje. Uma dica aí, ó, para quem tem esfuminho e não sabe como limpar ele, ó, o meu tá assim, ó, cheio de grafite. Vou pegar aqui uma lixa de unha, vou dar uma lixadinha nele para tirar o excesso de grafite. E aí depois é só usar para sombrear, só alegria, né? Então aqui, ó. Tô usando aqui uma folha também embaixo da mão, tá? Para não borrar o desenho. E agora simplesmente vou vir aqui sombreando a região interna do desenho, suavizando aqui as passagens de tom. Suavizando principalmente aqui as mudanças, né? Do escuro para o claro. Também aqui uma região importante de suavizar, essa sombra embaixo do nariz, que é a parte mais forte, né, da sombra. Vou dar uma ajustada aqui.
Essa suavidade é o que deixa mais realista o desenho. Apesar de que eu não quero fazer um desenho realista aqui, tá? Isso aqui é um estilo de desenho mais artístico. Logo, logo eu vou começar a postar também no Instagram, tá? Inclusive, esqueci de colocar na descrição, né, o link do Instagram e o link tanto do meu Instagram quanto da Escola Smart Art, né? Eu vou, acabando aqui a live, eu vou editar aqui a descrição e adicionar, para quem quiser acompanhar, né, o Instagram aqui da Escola Smart Art e o meu também, meu Instagram pessoal, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do artista Alex, do quem é o professor Alex, como vive e tal, vou deixar depois aí o meu link do meu perfil do Instagram. Ó, tô curtindo esse resultado aqui. Uma coisa meio artística, meio realista. Talvez eu coloque um pouco mais de contraste aqui. Acho que eu vou sim colocar mais contraste nesse nariz aqui. Jogar uma sombrinha aqui um pouquinho mais forte, para eu poder depois adicionar um brilho aqui. Ó, tô curtindo. Tô curtindo o processo. Vou agora aumentar o contraste. O que é esse contraste, né? Pra quem não sabe. Contraste é deixar o que é escuro mais escuro, o que é claro mais claro. Aumentar aqui o das narinas primeiro. Aumentar o contraste também aqui da parte da sombra própria do nariz. Que antes fazia parte do triângulo, né? Que eu tinha feito ali. Talvez eu faça aqui uma coisa mais sombreada. Bom, não sei ainda. Essa arte aqui é uma arte que eu estou meio que criando aqui os detalhes que eu quero fazer. Não estou copiando de uma imagem. Eu estou meio que criando aqui os efeitos. Talvez reforçar um pouquinho mais aqui essa profundidade aqui do nariz. Na altura onde seria aqui o sulco que vai para os olhos, que seriam dos lados aqui. Um pouquinho mais de contraste também no osso do nariz. Um pouco mais de linhas, quero mais rabiscado um pouco isso. Um pouco mais artístico.
Bom, 34 minutos de live até agora. Pelo menos aqui no meu computador. Vou fazer aqui um sombreamento em direção diferente. Agora, novamente, suavizar essas regiões que eu reforcei a sombra. Vou suavizar novamente aqui, para ficar um pouco mais natural isso aqui. Agora aqui na sombra projetada embaixo do nariz aqui. Um pouquinho mais de contraste agora aqui embaixo, que eu tô achando que tem muita linha aparecendo aqui nesse contorno. Vou suavizar isso. Bom, a parte de sombras, marcações de sombra já estão praticamente feitas. Só finalizando aqui a suavidade disso. Agora, para finalizar mesmo, vou usar aqui uma borrachinha elétrica para dar alguns brilhos aqui. Nariz aqui eu vou colocar o brilho mais central aqui. Deixa eu só jogar um pouquinho mais de grafite para o brilho aparecer mais quando eu passar a borracha. Aqui, ó, nesse caso aqui, o brilho vai estar mais ou menos centralizado aqui, ó. Na ponta do nariz, talvez um pouquinho aqui do lado, ó. Bem pouquinho de cá. Agora, para fazer uma luz um pouco menos forte, vou usar aqui minha borracha 2.3 da Tombow. Dá uma sombrinha mais suave agora. Aqui em volta da sombra mais forte. Isso me lembra que eu tenho que comprar uma limpa-tipos. Seria o ideal para suavizar em volta desse brilho.
creio que hoje, por hoje tá bom isso aqui. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre o desenho? Se sim, diga que sim, se não, diga que não. Eu vou só finalizar aqui, vou assinar o desenho e vou dar ele por concluído já. Bora lá. Peguei aqui um lápis 4B e vou assinar ele com lápis 4B. Aqui embaixo mais ou menos. Marcar aqui, né, que é o desenho número 2 do mês. Então aqui em cima eu vou colocar número 2 e aqui vou colocar o mês, né? 02 de 2026. Bom, socando aqui o desenho para tirar os pozinhos. E esse foi o treino de hoje. Espero que tenham gostado. Foi uma mini aula. E é isso, pessoal. Até a próxima live, que é amanhã. Só virar aqui, né, para me despedir de forma oficial. Então, espero que tenham gostado, tá? Esse foi o desenho de hoje. Ó, ficou bacana até, né? Essa câmera aqui tá melhor um pouquinho para mostrar os detalhes, ó. Acho que o foco não tá muito... Só ver se consigo mudar o foco disso. Ó, isso aí, ó. Curte essa câmera da frente aqui. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Amanhã estamos de volta. Peço mais uma vez aí, para quem assistiu, curte, comenta. Se inscreve no canal, né? Principalmente se inscreve no canal. E é isso. Até amanhã. A gente se vê então numa próxima